Bom, começando a nossa aula aqui, como eu falei, nossa aula está sendo gravada ao vivo. Caso você tenha alguma dúvida, fale aí, porque eu não consigo ver o que você manda, tá bom? Então vamos lá. O tema de hoje vamos continuar com o tema de outras regionalizações no espaço mundial, mas hoje a gente vai focar especificamente na América Latina novamente. E vamos nos focar na parte da urbanização da América Latina. Só para situar vocês, esse é do percurso 8 das páginas 74 à página 78 do nosso livro. Então, caso você queira tirar alguma dúvida, caso você queira dar uma estudada, uma revisada, vai nessas páginas que você vai encontrar todo esse conteúdo, tá bom? Professor, Pode falar. eu não tenho essas páginas no meu livro. Como assim você não tem essas páginas no livro, no percurso? Olha só, vou te mostrar. Não, eu não Ó, consigo ver. Eu não consigo ver. é porque um lado tá 64, pra quem tá conseguindo ver, ó. Um lado tá 64 e o outro tá 81. Tem tem O seu páginas faltando no livro, meu o livro. seu livro é usado? Não. Ué, muito esquisito isso. Muito esquisito. É. Muito esquisito. É porque o livro, de fato, ele é consumível. Ele, por exemplo, ele vai do um até o final. Não pode ter página faltando. Se for página faltando, é erro. Aí vou ver onde você comprou e tenta trocar. Fala que só viu agora e que tá faltando e que você precisa dessas páginas. Não tem como você não ter essas páginas, entendeu? Mas Eu verifique. comprei ele Comprou onde? na livraria da escola. Vai ser mais fácil de trocar ainda, porque você vai apresentar o livro e eles vão ver que está faltando, eles vão ter que reembolsar ou te entregar outro livro, entendeu? Mais fácil de trocar ainda. Tá tudo bem? Sim. Mas Ah, vamos lá. Então, preste, se você que não tem essas páginas, preste atenção que tudo que está lá no livro eu vou estar explicando aqui, tá bom? Só que de forma mais resumida e mais objetiva. Vamos lá. América Latina e a sua urbanização. Bom, é fato entender que a urbanização da América Latina ela foi muito tardia, ocorreu muito tarde. Para você ter uma ideia, enquanto a urbanização da Inglaterra, que foi o primeiro país a ser urbanizado, a ser industrializado, ocorreu lá em 1850, a América Latina só aconteceu quase que 150 anos depois, já na década no século XX já. Ocorreu muito tempo, a nossa urbanização foi muito tardia, demorou muito. Aqui eu tenho um exemplo de como que lá em 1960 estava a taxa de urbanização nos países. Para você ter uma ideia, deixa eu pegar aqui o meu laser, fica mais fácil. Para você ter uma ideia, o no Reino Unido já era 88% já urbano, Estados Unidos 70%, Alemanha 76% e o Brasil apenas com 45% e consequentemente a América Latina com apenas 40% de urbanização. Ou seja, a maior parte da população desses países viviam na zona rural ainda vivia no campo, ou seja, se tornando um país rural, não um país urbano em pleno século XX. E isso prejudicou muito, porque todo o desenvolvimento desses países vem pela urbanização, pelo crescimento, pela industrialização. E se o país demora muito a se urbanizar, a se industrializar, ele acaba ficando para trás. E é o que nós vemos hoje. Hoje, a realidade, se você olhar os países do mundo, os países menos ricos, são os países que demoraram mais para se desenvolver a sua taxa de urbanização. É, o maior exemplo disso é a África, que hoje nós temos a África com a maior parte dos países delas ainda não sendo rural ainda.
E aqui eu tenho um gráficozinho apresentando os dias de hoje. Aqui é 1960, aqui é os dias de hoje. Hoje eu vejo que a maior parte dos países da América Latina já são urbanizados. Ou seja, eu tenho aqui a taxa de 80% de urbanização e apenas 19,3% de zona rural, demonstrando que a América Latina hoje é um continente urbanizado, com a sua população vivendo em sua maior parte na área urbana, ok? Só que essa urbanização de hoje, ela trouxe alguns problemas. Ah, não, antes de falar aqui, ó, é, em toda essa urbanização existem cidades que apresentam uma grande densidade demográfica. Por exemplo, eu tenho 4 exemplos aqui de cidades, as mais densamente povoadas da América Latina, que apresentam mais de 10 milhões de habitantes, concentrados em sua área total. São elas Cidade do México, São Paulo, Buenos Aires e Rio de Janeiro. E você perceber, são as 4 principais cidades da América Latina. Toda vez que exige algum exemplo ou é falado alguma cidade importante da América Latina, provavelmente vão ser uma dessas 4 cidades, ok? E o legal é você ver que tem 2 cidades brasileiras, demonstrando que o Brasil nessa região é o país mais importante, não é à toa. Hoje o Brasil ele exerce um papel de dominação na América Latina. Toda questão que existe na América Latina, todos os países ao redor ficam observando qual vai ser a posição do Brasil. O que o Brasil vai falar, o que o Brasil vai fazer, como que o Brasil está agindo, porque o Brasil de fato é o país que ele comanda, que ele direciona a política na América Latina. Não é aquele que impõe, que o Brasil não tem esse poder ainda, mas o Brasil ele dá a direção para os outros países. Um exemplo bem expressivo foi no ano passado, quando os refugiados da Venezuela que estavam querendo sair do país, né, por conta de toda a estabilidade política, financeira que estava ocorrendo no país deles. Todos os países primeiro fecharam as fronteiras, observando qual ia ser a direção que ia ter ser dado. Até que o Brasil veio e abriu a fronteira, demonstrando que era para se recolher. E a partir de então, todos os outros países ao redor abriram a fronteira também e também aceitaram esses venezuelanos em seu território. Então o Brasil de fato hoje exerce um papel de domínio, de direcionamento em relação aos outros países. Todo mundo me entendendo? Hein, gente? Sim, professor. Tá, de vez E em Rebeca quando. tá perguntando qual que é a Sim. página. Tá, de vez em quando eu vou pedir para vocês dar um feedback, porque é muito ruim dar aula olhando para a tela do computador. Parece que eu não tô falando com ninguém, ainda mais vocês ficam quietinhos. De vez em quando eu vou querer que vocês falem alguma coisa. Saudade de mandar vocês ficarem Professor, quietos. Oi. é isso que você tá falando, tem alguma página no livro? Tem, eu só não lembro qual página. Todas as imagens, acredito que todas, se não todas, a Página maioria, todas as páginas possuem. Essas imagens são do livro de vocês. Então, todas as imagens estão no livro, tá bom? É, eu só não sei dizer a página correta, porque o meu livro é segunda edição, meu livro é antigo. É o que eu tenho aqui físico. Só tem um livro digital que é o novo. E eu tirei a maioria de vocês vão ter o da terceira edição. Então, se eu dizer a página aqui, vai ser a página errada, tá bom? Vamos lá. Como eu falei com vocês, essa grande urbanização trouxe grandes problemas urbanos. Porque, imagina você, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, todos esses países tiveram um tempo para se acostumar com a grande urbanização. Já a América Latina não. Poxa, até 1960 a gente era um país rural ainda. A partir de 1960 até hoje dá o quê? 60 anos, 70 anos, 60 anos, né? Caramba, já somos um país totalmente urbano.
Ou seja, é uma urbanização muito rápida. Então, grandes problemas estão ocorrendo porque a gente não tivemos plano, não tivemos tempo para nos organizar. Enquanto os outros países lá da Europa já, eles tiveram tempo para se organizar, se estruturar, ver os problemas, corrigir, não, a gente está tentando corrigir. E esses problemas urbanos, eles são uns fatores de repulsão. Lembra na aula passada que nós falamos dos fatores de atração e os fatores de repulsão para a migração? E muitas das pessoas que vivem aqui na América Latina, por conta desses problemas, eles tendem a ir para outros países que não apresentam esses problemas, que têm fatores de atração, principalmente Estados Unidos e Europa. É claro que esses problemas não estão só aqui na América Latina. São comuns em países da África, em países da Ásia, até mesmo em alguns países da Europa. Só que, principalmente países da Europa e Estados Unidos, esses problemas são menos latentes, são mais camuflados. Entendeu? Aqui na América do Sul, América Latina, na África e na Ásia, esses problemas são mais gritantes. É claro que não são só esses problemas, esses aqui são apenas 4, são os 4 principais que geram mais incômodo em toda a população urbana. Tá bom? Vamos lá conhecer eles. Primeiro é a pobreza. Cara, de acordo com a ONU, 7,8% de toda a população da América Latina está em condição de extrema pobreza. 26% em pobreza e 7,8% em extrema pobreza. Pô, mas como a pessoa é extremamente pobre? Imagina você, quando a ONU fala que a pessoa é pobre, significa que aquela pessoa ela vive com um mínimo. O mínimo para uma pessoa sobreviver está em torno de $2, que vai dar de R$ 6 mais ou menos por dia. Então, para uma pessoa sobreviver, a pessoa ela tem esse valor de apenas R$ 6 por dia. Se ela ganha menos que isso, ela é considerada pobre. E quando a pessoa chega a ganhar apenas R$ 4 por dia, é uma média, como eu falei, está sempre, por conta do dólar, está sempre variando, mas quando ela chega a ganhar mais ou menos esse valor, significa que ela está na extrema pobreza, que ela não consegue nem se manter, ela não consegue sobreviver. E provavelmente ela vai ser um morador de rua, vai ser um catador de lixo, vai estar vivendo em condições deploráveis. E aí, quando a gente olha, a gente fala assim, são só 7,8%. Mas se eu for colocar isso em números, são mais de 15 milhões de pessoas, só 15 milhões de seres humanos que não sabem o que vai comer na hora do almoço hoje. Imagina só, começa a olhar 15 milhões de pessoas que não sabem, que não tomou café da manhã e não sabe o que vai comer no almoço hoje. Quando a gente olha esses dados, a gente vê como feliz nós somos pelo teu sustento. Então, a extrema pobreza é um fator gravíssimo de repulsão. Porque imagina você, uma pessoa que está nessa condição de pobreza ou extrema pobreza. Quando ela se vê nessa condição, o primeiro ato dela é sair. A primeira opção dela é ir procurar outro lugar. E nós tivemos um grande exemplo desse, foi na migração do povo nordestino para a região sudeste e também para Brasília, para a construção. Lá no Nordeste estava passando por um problema parecido, era agravado pelo problema da seca, que estava mais ou menos 4, 5 anos sem chover. Então uma grande massa, uma grande quantidade de pessoas saíram do sertão e vieram para cá, porque se elas permanecessem lá no sertão, provavelmente elas iriam morrer, iriam sucumbir, porque estavam vivendo em situações totalmente precárias, de extrema pobreza, de não ter o que comer. Então elas vieram para cá para tentar a sorte, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, e depois para Brasília, que foi a construção de Brasília. E essa condição de pobreza vai também demonstrar por que as pessoas enfrentam atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos, que hoje é a fronteira mais vigiada, a fronteira que não está em guerra, mais vigiada.
leva a pessoa a sofrer grandes transtornos, porque você atravessar aquela fronteira é muito perigoso. Você tem que atravessar rios com correntezas fortes, tem que atravessar desertos para você chegar nos Estados Unidos e tentar um emprego como um imigrante legal. E mesmo assim as pessoas tentando que fugir desses fatores de repulsão que está presente nas grandes cidades da América Latina. Saneamento básico. Se vocês não estiverem entendendo qualquer coisa, por favor, falem, tá bom? Bom, o saneamento básico é outro fator de repulsão. Lembra da última aula que eu falei com vocês que, principalmente naquela fase de explosão demográfica, no qual os países ele tem um grande crescimento populacional? Qual o motivo para essa explosão demográfica? Lembra, primeiro eu tenho que ter uma alta taxa de natalidade e uma baixa taxa de mortalidade. Uma baixa taxa de mortalidade, eu vou prevenindo doenças, eu vou incorporar melhores hospitais, avanços, vacinas, qualidade na saúde, qualidade de vida para as pessoas, para os meus habitantes, e com isso vai fazer com que eles acabem morrendo com menos frequência e tendo uma taxa de mortalidade baixa. Só que na América Latina, nos países menos ricos, é comum ver cenas dessa forma, com valas expostas a céu aberto, e isso traz muitas doenças. O Brasil, mesmo sendo o país mais desenvolvido, mais rico da América Latina, ainda tem grandes áreas, se eu não me engano, 56% de todo o esgoto do Brasil não tem tratamento. Olha só. Cara, a gente está vivendo no século XXI, o Brasil é a oitava economia mais rica do mundo, um país quase se desenvolvendo, considerando um país emergente, e mesmo assim 56% de todo o esgoto é jogado na natureza de forma sem tratar. E com muitas valas, essa foto aqui no Brasil, com muitas valas a céu aberto, as pessoas pegando, se contaminando, pessoas morrendo de várias doenças que já tiveram cura já. Mas por conta desse ambiente inóspito, acaba pegando alguma doença e morrendo e vindo a óbito. Entendeu? Então, hoje, um grande problema das zonas urbanas é o tratamento de esgoto, o saneamento básico. Muitas áreas também não têm água tratada. Um grande exemplo aqui é Maricá. Maricá está se colocando como uma cidade que atrai muitas pessoas pela sua qualidade de vida, pela sua segurança, por toda a sua área financeira, e mesmo assim não tem água encanada. Muitos bairros de Maricá não possuem água, você tem que comprar, ou você tem que fazer algum poço artesiano para você ter água. Então, olha só, mesmo um bairro que está atraindo as pessoas, ainda apresenta algum problema nesse tipo de problema urbano. O terceiro ponto que eu vou destacar, terceiro problema que eu vou destacar, é o desemprego e, consequentemente, o trabalho informal. Nesse a gente está vivendo, de fato, esse tempo. Hoje o Brasil tem um grande problema com o desemprego, principalmente por conta dessa pandemia que assolou, que muitas pessoas estão perdendo seus empregos porque as empresas não têm como pagar o salário. Ninguém está comprando, se o dinheiro não gira, as pessoas não têm como pagar o salário. Então, por esse motivo, as pessoas estão perdendo emprego. Mas antes da pandemia, a gente já estava com problema de desemprego já. O maior exemplo disso é Alcântara. Quem vai em Alcântara e tromba com pelo menos 3 camelôs? Porque você não tem espaço para você andar. Para onde você vai, para onde você vê, para onde você olha, tem um camelô ali. Hoje você vai, não tem ninguém. Amanhã você vai, tem um camelô onde você surgiu do nada o camelô. E por que eles estão surgindo do nada? Porque cada dia mais Alcântara está mais cheia de camelô. Porque as pessoas não têm o que trabalhar, as pessoas precisam gerar dinheiro, precisam de alguma forma ter algum tipo de recurso. Se a pessoa não tem um trabalho formal, de carteira
carteira assinada, ela vai procurar alguma outra forma. Ela vai tentar vender balinha no ônibus, ela vai tentar ficar vendendo doce nas lojas, ela vai tentar abrir um camelô em Alcântara e vender qualquer coisa que as pessoas comprem, porque ela precisa gerar algum dinheiro. Isso é necessidade, é sobrevivência. E esse trabalho informal está diretamente relacionado com a falta de emprego. Em momentos que eu tenho uma melhor oferta de emprego, eu vou ter uma menor força de trabalho informal. Em contrapartida, numa maior quantidade de desemprego, maior vai ser o meu trabalho informal, maior vai ser a quantidade de pessoas trabalhando informalmente, sem carteira assinada, de forma, por exemplo, nessa pandemia, eles tiveram que fechar as lojas dele, o camelô, eles não estão ganhando nada. Quem tem um trabalho formal, mesmo sendo desempregado, tem os seus direitos, pelo menos auxílio-desemprego, fundo de garantia. Essas pessoas que têm trabalho informal não ganham nada. Então é um grande problema para o país esse trabalho informal. E outra também que não recolhe imposto, que acaba ajudando em pagar o INSS das pessoas que são dependentes desse benefício. E outra coisa, o desemprego também gera a violência, principalmente o tráfico de drogas, violência como assaltos. Porque imagina você, de novo, você não tem emprego, você tem que sustentar sua família, ou você tem que se sustentar. Você não tem perspectiva de nada, de como arranjar emprego. O caminho mais fácil é o caminho do crime. Ou você assaltar, ou você vender drogas, ou você ser um aviãozinho no tráfico. Ou seja, então acaba sendo o caminho mais fácil para muitas pessoas. É claro que é o caminho que não tem volta. Como eu falo aqui na igreja, tem um trabalho social e a gente de vez em quando está lidando com alguns adolescentes que se envolvem no tráfico. E eu falo com eles e pergunto: ei, já viu traficante velho? Não existe. Traficante velho, ou ele está preso ou é morto. Não existe traficante velho. Mas infelizmente, para muitos desses adolescentes, é o caminho mais fácil para eles arranjarem algum tipo de renda. Então, o desemprego acaba gerando também essa violência. É comprovado, isso cientificamente, que quanto um país que apresenta um maior número de desemprego, maior ele vai apresentar um número de violência, principalmente assaltos e roubos. Ok? E também tem eu quero perguntar a vocês. Aqui o texto está dizendo que o maior percentual de pessoas que enfrentam esse problema do desemprego são as pessoas de 15 a 19 anos. Eu quero perguntar por vocês, por que vocês acham que é essa faixa etária específica, de 15 a 29 anos? Alguém sabe? Eu quero que todo mundo fale. É quando as dificuldades financeiras vão chegando, assim, quando você começa a trabalhar, ou mesmo sendo no... Como é que fala? Que eu esqueci. Jovem aprendiz. Me falaram... A gente, Pode falar. a gente sai da faculdade, fala. Pode falar, Rebeca, não ouvi não. É a hora que, tipo, a gente sai de uma faculdade ou de uma escola, sei lá, para partir para a área do trabalho. Muitas pessoas não conseguem e acabam se frustrando e vão pro mundo do... Olha, em parte vocês estão certos. Sim, a falta de experiência acaba prejudicando muitas pessoas. É igual um meme que eu vi esses dias, achei muito engraçado, que é o cara tentando arranjar emprego, mas para arranjar emprego ele precisa ter experiência, mas para ter experiência ele precisa ter emprego, mas para ter emprego ele precisa de experiência, e assim vai, a pessoa acaba se frustrando. Sim, a falta de experiência é um problema, mas existe outro problema. Problema não, outro fato, no caso. Essa aqui é a pirâmide etária da América Latina. Perceba, lembra quando a gente estudou pirâmide etária? Lá no 7º ano, provavelmente foi com a professora Jupiara que vocês estudaram. No 8º ano também a gente falou um pouquinho sobre pirâmide etária. Essa pirâmide etária é da América Latina. E ela, se você perceber, a base dela aqui, ó, larga, e o topo estreito,
eu vou perceber que ainda é uma pirâmide etária de um lugar que está se desenvolvendo, que a população não é totalmente desenvolvida, é um país que ainda está em desenvolvendo. Bom, e você percebe que a maior parte da população economicamente ativa é aquela população que gera dinheiro, que geralmente está de 17, 18 anos até 59 anos, a maior parte da população está nessa faixa, ó, de 15 a 29 anos. É o maior número, a maior quantidade de pessoas. Esse é um dos motivos por ter esse número tão grande de pessoas também enfrentando essa dificuldade. Somada à falta de experiência, esse é um dos motivos. Ok? Todo mundo entendeu? Ok, gente? Ok. Tá, vou passar. Eles não estão falando, vou passar. Um outro problema de fator de repulsão é a mobilidade urbana. Mobilidade urbana é um problema que está em alta agora. Para as cidades sustentáveis, não sei se vocês fizeram o trabalho sobre. O sexto ano fez comigo o trabalho sobre mobilidade urbana. E provavelmente vocês também um dia vão ter que fazer alguma coisa relacionada a isso, porque hoje é um grande problema que as grandes cidades estão enfrentando, que é os congestionamentos, porque as pessoas perdem muito tempo no trânsito. Assim que eu comecei a trabalhar, quando eu era adolescente ainda, 20 anos, eu trabalhava no Rio. Cara, eu levava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu lia livro, eu via série, eu chutava música, eu dormia e ainda estava no meio do caminho ainda. Era algo, tipo assim, muito ruim. E que muitas pessoas enfrentam todos os dias esse problema de mobilidade urbana. E existem diversos fatores que tentam a organizar isso, mas infelizmente todos eles demandam um grande valor de investimento da parte pública e também de transtornos, porque para você aumentar uma estrada, você tem que fechar parte dela. Então o trânsito que já era ruim acaba ficando pior ainda durante algum tempo, mas mesmo assim não é feito. Esses atalhos, como eu posso falar? Essas medidas não são tomadas. Um exemplo que pode melhorar a mobilidade urbana, não só no Brasil, mas em todos os outros países, é o uso de trens, de transporte público como um todo. A utilização de ônibus, mas principalmente metrô e trem. Aí você pergunta, pô, mas aqui no Rio de Janeiro, que enfrenta grandes problemas de mobilidade urbana, cara, como é que não tem uma linha de trem bem definida, bem distribuída? É porque custa muito dinheiro. Se você for em cidades como Nova York, Paris, Londres, todo o metrô ele é subterrâneo. Já que no Brasil, para ficar mais barato, o metrô é na superfície. Na superfície não é metrô, é trem. Mas mesmo assim, chama de metrô e diz que é muito legal. E mesmo assim, ou seja, acaba sendo ineficiente. Para você ter uma ideia, olha só, aqui eu tenho as linhas de metrô, na parte esquerda eu tenho a linha de metrô da França. Olha só a quantidade de linhas que eu vou ter. E todas as linhas, ou praticamente todas as linhas, boa parte delas, vão estar se conectando, vão estar se relacionando. Por exemplo, então um carinha que mora nesse bairro aqui, ele consegue chegar até aqui, sendo que a linha dele, ó, ele vai para outro lado, mas ele pode em algum momento parar em alguma estação e pegar outro trem totalmente de graça, facilitando o escoamento dos indivíduos e também diminuindo o trânsito de carros e automóveis que está na superfície. Então, ou seja, agora em contrapartida eu tenho aqui, ó, as linhas não só de metrô, mas também de trem do Rio de Janeiro. Eu vou ter as de metrô, a vermelha e a verde, e acho que a azul também também, e a de roxo e amarelo eu vou ter de trem. Não, a azul, roxo e amarelo são os trens.
Já vermelho e azul é o metrô. É uma linha reta, elas praticamente não se conectam. Elas praticamente não se falam, não se conversam. Então, para uma pessoa que está em um bairro querer ir para o outro, ela, além de pegar o metrô, ela tem que pegar um ônibus ainda, ou um táxi, ou um Uber, não importa. Ou seja, o transporte coletivo no Rio de Janeiro, principalmente, é uma piada. Em São Paulo é um pouquinho melhor, já é mais desenvolvido o metrô lá, mas não tanto igual a França, que é o ideal. Se você vê então a do Japão, pô, do Japão corta praticamente o Japão inteiro. Você vai do Japão de um lado a outro com trem-bala, no qual ele é muito rápido. Enquanto uma pessoa para ir de Alcântara até o Rio leva 2 horas, pô, a pessoa corta o Japão inteiro em apenas 1 hora. Olha só, olha a diferença, olha a qualidade do tempo. As pessoas produzem muito mais. Então, mobilidade urbana é sim um problema hoje. E todos esses problemas, o mais grave que eu vou citar aqui, que é o quinto que eu não sei naquela hora, é a segregação social, é a separação, é a desigualdade social. Segregação é a mesma coisa que separação, é a divisão entre ricos e pobres. E nas áreas urbanas isso é mais latente, é mais aparente, porque eu vou ter áreas de condomínios super luxuosos no qual as pessoas possuem tudo, possuem aqui, ó, quadra de tênis e basquete, piscina, possui uma boa qualidade de vida, uma renda financeira boa, ela possui uma boa alimentação, instrução, uma boa educação. Agora, já do lado, atravessando apenas um muro, muitas das pessoas não têm água tratada, esgoto, não tem que enfrentar 2, 3 horas de ônibus por dia para ir trabalhar, tem que andar um bom pedaço a pé, enfrenta a violência, tráfico de drogas, ou seja, é uma desigualdade social totalmente extrema e ela é apresentada assim, ó, em fotos. De um lado eu tenho áreas totalmente desenvolvidas e do lado eu vou ter áreas totalmente pobres. Eu estava vendo um documentário, agora eu esqueci o nome do documentário, mas é fantástico. Ele estava falando sobre a maior favela do mundo, que fica lá na China. Para você ter uma ideia, existe 1 milhão de pessoas vivendo nessa favela. 1 milhão de pessoas é a população de São Gonçalo. Imagina todo mundo de São Gonçalo, um grande favelão, uma grande favela. É muita gente, é muita gente. E lá dentro dessa área tem diversos tipos de configurações. Tem a área um pouquinho melhor, que é mais bonitinha. Tem a área que é do tráfico. Tem a área que a polícia não entra. Tem a área no qual não tem água tratada, onde tem esgoto a céu aberto, onde tem pessoas mortas na rua. Gente, é algo de louco o documentário. Apresentando sobre a maior favela do mundo. Muito, muito. Você vê a desigualdade social muito de perto. E aí, no documentário, teve uma hora lá que ele mostrou o muro e mostrou a câmera para cima e viu um grande prédio, um prédio muito bonito, ou seja, de uma área residencial já totalmente desenvolvida. Aí você vê o contraste entre uma área totalmente desenvolvida e uma área ainda que tem muitas pessoas passando dificuldade financeira e de vida também. Ok? Gente, ficamos por aqui. Todo para não se alongar muito na aula, senão a aula fica com mais de meia hora. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa estar ajudando nesse exercício aqui? Não entendeu? Não.